Fazia um tempo que eu não trazia um book haul aqui para o canal. Oi, meu nome é Maísa e se você gosta de conteúdo literário, clubes de leitura, unboxings, tags, vem se inscrever no canal, peço a gentileza para curtir, compartilhar, fazer comentários, ativar o sininho de notificação, hypar o vídeo, uma nova funcionalidade do YouTube para quem está assistindo do celular. Bom, fazia um tempo que eu não trazia um book haul no canal. E eu fui conferir, na verdade, acabei lendo alguns deles e nem vou apresentar todos porque alguns já foram apresentados em metas literárias. Mas ainda assim tem algumas coisas que eu queria compartilhar, alguns lançamentos, alguns recebidos, uma compra que eu fiz dessa última promoção da Amazon. E bora falar de livros, né? A gente quer sempre estar sabendo do que está chegando aí de novidade. Bom, acima de tudo é um book haul, então a maioria deles já está aberta. E primeiro foi um presente que eu ganhei da Ju, lá do Viajando Através da Estante, A Melodia da Água, da Rebecca Ross, publicado pela editora Alt, que já anunciou que vai trazer o encerramento da duologia esse ano. Então aqui é uma duologia. A Rebecca Ross fez muito sucesso por conta de Divinos Rivais, e eu tô com boas expectativas, né? Uma fantasia jovem, uma capa bem fofa. Ela me mandou esse presentinho, essa gentileza. Obrigada, Ju, mais uma vez. Inclusive, ele veio com um saquinho porta-livro, que eu acho um mimo. Cadence era mais escura do que a noite, uma sombra em contraste ao mar e ao céu estrelado. Comprida e acidentada, se estendia adiante como um dragão adormecido nas ondas. O coração de Jack se agitou, traidor como era. Em breve ele ia pisar na terra onde crescera e não sabia se seria bem recebido. Então aí, primeiro livro. Esse foi uma compra que eu fiz, Duas Coroas Retorcidas, a finalização da duologia da Rachel Gillings, publicado pela Alt também. Ele é a continuação de Uma Janela Sombria e nós fizemos a leitura desse livro lá no Fantasticai, todo mundo gostou bastante. Aqui a gente tem a tradução da Sofia Soter, as aberturas de capítulo, de partes, e nós gostamos muito da leitura desse livro, inclusive deve ter leitura coletiva vindo aí. Então a gente vai finalizar essa duologia e também comprei esse livro na pré-venda, ele veio com eco bag, eu adoro eco bags e vou mostrar para vocês porque eu achei ela bem lindinha. A Alt tem arrasado muito nos brindes de pré-venda, eu acho, né? Tô gostando bastante, então aqui tá a eco bag de Duas Coroas Retorcidas, vem leitura coletiva aí. Esse foi um presente que eu recebi no Amigo Oculto, do clube de leitura que eu tenho presencial aqui em Belo Horizonte, junto com a Lorena, e eu recebi da Bárbara, uma botânica como eu, ela me deu o livro As Árvores de Percival Everett. Autor do romance que deu origem ao filme ficção americana, Percival é um dos escritores mais celebrados dos Estados Unidos. Neste As Árvores, a partir de uma trama que mistura elementos de séries policiais a uma atmosfera surreal e bem-humorada, o autor faz um mergulho na violência racial ontem e hoje. Finalista do Booker Prize em 2022 e recebido com entusiasmo por leitores e críticos de diversos países, As Árvores tece uma crítica mordaz à supremacia branca, unindo uma capacidade aguda de análise social ao talhe mais fino da prosa contemporânea. Eu fiquei, assim, super curiosa por conta dessa introdução, né? E tá aqui, claro que tem essa coisa de uma botânica para outra, então, As Árvores, publicado pela Todavia. Olha que belíssimo internamente. Eu já achei a capa muito bonita. Aqui a gente vê um pouco da diagramação. Enfim, é uma leitura que vem aí. Obrigada mais uma vez, Bárbara. Eu renovei minha parceria com a Livraria Leitura, recebi uma caixa recheada, entre eles A Maldição de Green Rose, da Laura Poole, publicado pela editora Gutenberg, e é a finalização da duologia que começou com As Garotas Green Rose, que eu tenho, tá parado aqui, eu preciso ler, mas agora tendo a finalização fica bem mais fácil. A maldição de Green Rose deve ser quebrada, caso contrário, uma das garotas pode se tornar a próxima vítima. Apesar da Laura Poole ser brasileira, né, ela publicou em inglês, então a tradução é da Solane Quioro. Aqui a gente tem a abertura da primeira parte e vê um pouquinho da diagramação. Então, uma história que mistura um pouco aí de contos de fadas, mas com uma ambientação mais sombria, com mistério. A gente tá vendo aí que tem uma questão de um assassinato, talvez. Então, pretendo ler a duologia ainda esse ano.
Também da Livraria Leitura eu recebi o Rouxinol e o Monstro da Biblioteca, publicado pela Plataforma 21, primeiro livro de uma série, indicado para maiores de 18 anos. Aqui atrás, inclusive, vem com alguns detalhes que vão aparecer no livro: romantasia dark, proximidade forçada, fantasia urbana, sobrenatural, monstros e ladras. Existem lendas no nosso mundo, contos de feras e belas, criaturas e histórias que tirariam seu sono. Todas essas histórias têm um grão de verdade. Aqui a gente vê um pouquinho da contracapa, que eu achei linda. A tradução é da Isadora Próspero. A dedicatória é da autora: as garotas que se apaixonaram pela biblioteca antes de se apaixonarem pela fera. E aqui a abertura da primeira parte, a gente vê um pouquinho da diagramação. Estou muito curiosa em relação a essa história, quero ler também em breve. Bom, eu acabei participando de um evento aqui em Belo Horizonte, ganhei uma sacola de livros e queria compartilhar também. Primeiro, O Segredo das Larvas, do Stefano Volpe, publicado pela Galera Record. Aqui é o primeiro livro de uma série, eu não sei se vai ser uma duologia, uma trilogia, se não me engano, do Stefano Volpe. Olha que capa belíssima. 14 garotas são premiadas para viver um sonho. Uma delas sabe que é um pesadelo e fará de tudo para redesenhar seu destino. Olha que lindo. Então aqui a gente também vê um pouquinho internamente. Esse livro ele veio com marcador, veio com um pôster. E ele abre com: eu não vou sucumbir, avisa na hora que tremer o chão, amiga, é agora, segura minha mão. Elza Soares. Forte, né? Aqui a gente vê um pouquinho da diagramação. E é isso, O Segredo das Larvas. Agora esperar os outros livros, eu acho mesmo que é uma trilogia. Também ganhei 3 Desejos e uma Maldição, da Laura Wood, publicado pela editora Verus, né? Que é um selo da editora Record. Aqui é um romance que tem uma pegadinha, assim, sobrenatural. Deixa eu abrir aqui. Um romance irresistível. A química de sair faíscas e os excêntricos personagens secundários aumentam a diversão. Este é um livro para devorar. A tradução é da Fernanda Castro. Para os fãs de desafios literários, a turma do Só Mais Uma Pagininha, os amantes de clichês, os donos de cartões de bibliotecas, aqueles que ouvem audiolivros obscenos em público, os sonhadores em busca de ser felizes para sempre. Esta é uma carta de amor. Então tá aí 3 desejos. Ele é uma publicação do ano passado, 2024. Mais um presente. Também ganhei Uma Alma Imortal. Ai, deixa eu abrir aqui. É da Bertrand, que também é um selo da editora Record, que veio também com uma capa assim bem... Olha, ele tem uma textura muito lindo. Um romance arrebatador sobre o que significa viver e amar de corpo e alma. Também uma publicação do ano passado. A tradução é da Juliana Romero. Aqui a gente vê a abertura do livro e vê um pouquinho da diagramação. Um Amor Imortal é um romance inesquecível em que Rowan Coleman mistura realidade e fantasia para contar uma história sobre paixão, esperança, destino e família, e sobre como é preciso fazer cada segundo de todo dia valer a pena. Para os fãs dos livros A Vida Invisível de Ed La Rue e Como Eu Era Antes de Você, e do filme A Incrível História de Adaline. Então tá aí mais um livro que chega por aqui. Esse aqui também foi um presente que eu ganhei e fiquei aguardando para abrir com vocês. Estava doida para ler, né? Lógico. Ainda Estou Aqui, do Marcelo Rubens Paiva. Agora um sucesso absoluto, todo mundo falando, totalmente conhecido. Bom, eu li Marcelo Rubens Paiva há muitos anos atrás, né? Comecei a conhecer a escrita dele por conta de Feliz Ano Velho. Aqui a gente vê o Marcelo... E nem precisa falar muito dessa história. Aqui um pouco da diagramação. Aqui a gente vê uma foto da Eunice e do Rubens. Enfim, uma história triste que a gente precisa relembrar, né? Infelizmente, para que ela não volte a acontecer. Recebi da editora Astral Cultural, Clitemnestra, de Constança Cassati, Rainha Assassina Magnífica. Olha essa capa.
Não sei se eu tô conseguindo mostrar o tanto que ela tá brilhando. Bom, quando se trata de rainhas, ou são odiadas ou esquecidas. Clitemnestra já sabe qual combina melhor com ela. Então nós temos aí a tradução da Fernanda Lizardo, com mapa da Grécia, com o início, né, que a gente vê um pouquinho da diagramação. Então tá aqui, bem gostosinho de ler, tá? De abrir, pelo menos. Em um cenário imersível, Clitemnestra subverte a narrativa ao criar um reconto feminista e eletrizante da mais injustiçada das personagens da mitologia grega e apresenta com brilhantismo uma magnífica rainha que enfrentou ferozmente aqueles que a prejudicaram. Tá aí mais uma leitura que ainda vem esse ano. E o último livro que já estava aberto que eu queria apresentar para vocês é A Dança da Floresta, de Juliette Marillier, que é da editora Wish. Eu recebi esse livro, vai ter leitura coletiva lá no Fantasticá, e fazia tempo que eu queria essa história, desde quando ele saiu no Catarse. Eu acho essa capa belíssima. Uma fantasia extraordinária inspirada nos antigos contos de fadas. Olha só aqui dentro, os livros da Wish sempre são muito caprichados, com muito carinho. Então aqui a gente vê um pouquinho mais também por dentro. Aqui um pouco da diagramação. E é isso, né? Então ele veio com esse card, com o autógrafo digital da autora, o marcador de páginas. Mas ele tem fitilho também. Então, assim, é uma história que é um conto de fadas, né? Em que 4 irmãs conhecem um segredo numa floresta e, de repente, esse segredo ele tá correndo perigo. Então, vai ter leitura coletiva no mês de abril. Se você tem esse livro parado, se comprou lá pelo Catarse ou se comprou depois, porque ele realmente é muito bonito e acabou não lendo, vem ler com a gente. E aqui as últimas, os pacotinhos, os pouquíssimos pacotes que eu tenho. Então vamos ver, eu não comprei muitos livros nesses últimos tempos, mas guardei aqui alguma coisa para compartilhar com vocês. Casa de Sal e Lágrimas. Nossa, eu tava muito curiosa. É o primeiro livro de uma duologia que acabou de sair pela Galera Record. Da Erin Craig. A primeira irmã morreu por uma doença terrível. A segunda escorregou de uma escadaria enorme. A terceira foi encontrada afogada na banheira. E a quarta caiu de um penhasco. Quem será a próxima? A tradução é da Gabriela Araújo. Essa edição ela veio com um marcador, com um corte bem diferente, né? Do sal nascemos, pelo sal vivemos e ao sal retornaremos. Também veio um pôster. São irmãs que nascem numa ilha e que parece que elas são amaldiçoadas. Então elas vão ter que descobrir aí o que está acontecendo. Um pouco da diagramação. E, se não me engano, a Galera Record também disse que vem com o segundo ainda esse ano. Então vai ser bacana, né? A gente começa, já finaliza a duologia. Então, Casa de Sal e Lágrimas. Esse pacote eu recebi da Kelly. Na Bienal do ano passado, eu conheci pessoalmente a Kelly e a Aline. 2 queridas, assim, as duas. Tem canal, inclusive, aqui no YouTube. Vou deixar o endereço das duas aqui na caixa de descrição. E nós conhecemos vários autores, né? E uma das autoras acabou nos presenteando com o seu livro, um livro de mistério, suspense. Ela falou que a gente ia gostar muito e nós combinamos. Cada uma ia ler e depois ia passar para outra. Então a Kelly já fez a leitura desse livro, ela já soltou resenha dele e agora é a minha vez. Então tá aqui A Vingança é Verde Esmeralda, da Renata de Luca, publicado pela Caravana. A gente encontrou a Renata lá. Ah, que fofa, olha. A Kelly deixou um bilhetinho pra mim. Aline, Kelly e Maísa. Viva a amizade e a leitura. Divirtam-se com carinho, Renata. 13/9/2024. O thriller de Renata de Luca começa do jeito certo, com um escândalo de morte. Uma jovem princesa árabe acusa na web seu poderoso marido de assassinato. Comoção geral. Assassinato de quem? Da própria esposa? Eu morri, por isso vocês estão assistindo esse vídeo. E não tenho dúvida, embora não possa provar, de que eu fui assassinada pelo meu marido. Essa denúncia verdadeira? Falsa? Desencadeia uma investigação oficial e, claro, uma perseguição secreta. No centro do furacão também está a Estrela do Cerrado,
uma das esmeraldas mais cobiçadas do mundo. Enquanto isso, a maestria da autora reserva mais um desafio aos seus personagens, o fantasma da peste. Estou curiosa, é uma leitura que vem em breve, possivelmente abril, maio, eu devo ler e depois passar para a Aline. Ele vai acabar funcionando como um livro viajante, né? Então tá aí, A Vingança é Verde Esmeralda. Vão lá conhecer o canal da Aline, o canal da Kelly, vou deixar tudo aqui embaixo. E a única caixa que eu vou compartilhar com vocês, a única compra que eu fiz nessa última oferta, porque tem uma leitura coletiva vindo aí no Fantasticai e eu ainda não tinha o livro. Então vamos ver o que temos aqui. Bora lá. Vou deixar aqui do lado e vou pegando. São 4 livros, não é muita coisa não, mas... Ai, ai, ai. Bom, então primeiro, Tempestade de Ônix. Vai ter leitura coletiva no Fantasticai agora no mês de abril. E assim, eu sei que muita gente já leu, tá todo mundo aí falando um pouquinho, eu tentando escapar de qualquer tipo de spoiler. E vamos fazer a leitura. Então, lemos os 2 primeiros. Eu sei que muita gente ficou decepcionada com o segundo. Eu acho realmente que a autora exagerou na mão ali em algumas coisas, mas ainda assim sigo gostando. Tem dragão, gente. Tem dragão, então eu tô lendo. Então tá aí, Tempestade de Ônix, da Rebecca Yarros. Essa coleção, olha que lindo. Essa edição em capa dura. Olha só, é isso, tem dragão. O resto a gente vai se ajeitando. A tradução é da Karine Ribeiro e Laura Poole. Aqui a gente vê mapa. E aqui a gente vê um pouquinho da diagramação. A gente tá lindo. Olha, não tenho o que dizer em relação à edição. Um capricho e um calhamaço, né? Então vai ter leitura coletiva no Fantasticai no mês de abril. Em breve a gente solta essas informações. E se você tiver curioso, vem ler com a gente. Também comprei A Cabeça do Santo, da Socorro Acioli, publicado pela Companhia das Letras. Eu tinha colocado esse aqui como um dos objetivos de leitura para 2025. Porque todo mundo é encantado por essa história. E ela tem esse realismo mágico. Então, estava com muita vontade de ler. Um livro muito elogiado. O primeiro romance de Socorro Acioli é uma festa, um divertido exercício de imaginação, partindo de uma ideia que parece roubada aos melhores sonhos de Gabriel Garcia Marques e desenvolvendo-se até o final com elegância e maestria. Ela fez um curso de escrita criativa com o Garcia Marques e essa capa, na verdade, ela é uma jacket, né? Porque nós temos a capa, olha que coisa mais linda. Enquanto botânica, não vou abrir não para não estragar, né? Eu adoro. Linda, representando aí o sertão. Então, finalmente, vou poder cumprir a minha promessa de fazer a leitura de A Cabeça do Santo. O próximo, Aliança Celestial, da Sara El Arif, publicado pela Arlequim. Eu tava com muita curiosidade para ler essa história. Nossa, muita curiosidade. E ele tava num preço razoável. Promoção agora é assim, né? A gente encontra os livros com preços razoáveis. Então tá aqui o livro. O sangue e a dor separam, o destino e a ignorância aprisionam, mas a magia e o amor conectam. E é na aliança celestial que o perigo e a paixão esperam. Uma fantasia romântica de proporções épicas, cheia de magia e paixão. Impactante, arrebatador, esse livro é inesquecível. E é belíssimo, né? Eu achei a capa muito bonita. Aqui a gente vê internamente esse mapa, ele veio com o marcador. Eu não comprei na pré-venda e nem comprei edição com brindes, eu acho que ainda tem. A tradução é da Karine Ribeiro e a gente vê aqui a diagramação. E o último livro desse unboxing é dessa compra, inclusive, Conflitos de Sangue, da Jennifer Lynn Barnes, que vai encerrar a série Os Naturais. Então aqui a gente tem os 3 primeiros livros. Eu adorei, eu quase li na sequência, assim, porque é uma série de suspense e mistério jovem. Eu sempre, claro que a gente acaba sempre referindo a Criminal Minds, porque eles são perfiladores, né? Na verdade, 2 deles são perfiladores, são jovens que são recrutados pelo FBI, porque eles têm habilidades que ajudariam com casos arquivados, mas vão acabar se envolvendo em uma série de outros casos. Então aqui internamente, esse livro então encerra
a série. Essa edição ela veio com 2 marcadores, de tudo ou nada, porque não tinha um marcador, e 2 cardzinhos. A tradução é da Regiane Winarski, e aqui a gente vê um pouquinho da diagramação. Gente, livro muito bom de ler, muito rápido. E outro livro que eu vou colocar aí rapidamente nas próximas metas. Aqui a gente vê a autora. Bom, foram esses os livros, não tem muita coisa não, mas eu queria compartilhar mesmo porque alguns dos livros que chegaram aqui nesses últimos meses, alguns deles eu já li, outros eu já estou lendo, já mostrei para vocês em vídeos de TBR, vídeos de leituras, e é só me procurar também lá no Instagram, porque toda vez que eu recebo, principalmente quando eu recebo de editoras, né, a primeira coisa que eu faço é mostrar lá nos reels, nos vídeos curtos. Mas é isso, bora conversar, ficou curioso em relação a alguma dessas leituras, pretende ler algum desses livros, já fez a leitura, bora conversar um pouquinho, trocar figurinha. Lembrando, como sempre, que eu deixo o link de compra para todos esses livros aqui na caixa de descrição. Usando o meu link você me ajuda bastante, não modifica o preço em nada. Você pode usar esse link para comprar qualquer coisa. Sempre vejo alguém comprando ração para gato, brinquedo, eletrodoméstico. Nossa, isso me deixa muito feliz. E é isso. Muito obrigada se assistiu até agora. Te desejo ótimas leituras e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!